Olá, estamos iniciando mais uma temporada no Universo Marketing, um podcast que fala sobre esse universo do marketing, da comunicação, da liderança. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, o marketing imobiliário que cresce em todo o Brasil. E para isso eu trouxe um convidado super especial, sabe por quê? Porque ele é um profissional que nem eu. Ele é um cara generalista, então atua em todos os setores do marketing, trabalhou em vários segmentos que ele vai contar aqui, mas nos últimos anos, 1 ano e meio, 2, ele entrou de cabeça nesse marketing, no imobiliário. E como ele mesmo disse, ele teve que pegar as técnicas todas que ele conhecia, trazer para esse universo. É um cara muito estudioso, então estudou demais, fez tudo que é curso, leu tudo que é livro no último 1 ano e meio. Até que ontem estava até comentando comigo aqui, falou, putz, agora eu já estou até me atualizando de outras coisas que do marketing imobiliário já deu para entender até no 1 ano e pouco trabalhando aqui. Que é o Danilo. Bem-vindo, Danilo Cardoso, aqui na minha frente. Ele é do marketing do Grupo Sinop. Isso aí. Para quem não conhece o Grupo Sinop, uma das grandes loteadoras, incorporadoras, urbanizadoras, verticalizadoras. Eles vendem loteamento, eles vendem condomínios verticais. Quando a gente pega a região de Mato Grosso, principalmente Sinop, eles são a grande empresa da região. Aliás, a cidade de Sinop tem o nome de Sinop por causa do Grupo Sinop, que foi a empresa que fundou a cidade. E aí eu queria entender sobre isso, Danilo. Não falando só sobre o Grupo Sinop, mas sobre esse mercado. Primeiro me diz uma coisa. Você, assim como eu, era generalista. Trabalhava em tudo. É isso aí, João. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Tô super honrado de estar aqui contigo falando sobre um assunto que gostamos tanto, né? Que é a nossa vida, que é o marketing, é a publicidade, é a comunicação, né? E sim, cara, eu sou exatamente como você falou, generalista, né? Ou seja, eu trabalhei em várias áreas, né? Tive que atuar em vários pontos ali, em várias coisas, e aprendendo um pouquinho de cada coisa, isso me fez, né, um profissional melhor, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça, que a gente vai montando as pecinhas, né? E aí no final a gente tem a imagem do todo. Só para você ter uma ideia, eu comecei trabalhando em agência de publicidade, né? Sou publicitário de formação, então comecei trabalhando na área de planejamento, mas já fiz redação, já fui diretor de arte, já trabalhei com e-commerce, já tive uma marca própria de roupa, né? E vendia online, já trabalhei no segmento de moda, né? Já trabalhei com política, já trabalhei no varejo, né, no mercado principalmente de eletrônicos, segurança. Mas sempre com alguma ligação com marketing? Sempre, toda a vida. Né, eu sempre trabalhei no segmento de comunicação como um todo. Então, por conta dessas experiências, né, acabei me tornando esse profissional realmente generalista, né, que olha o todo. Né, não sou tão focado em uma única coisa, né? Então já trabalhei em diversas áreas e isso acabou enriquecendo muito não só o repertório, mas a visão estratégica de negócio também. E é claro que todo profissional que é generalista, ele tem alguma especialidade e tudo mais. E não tem um lado, no meu ponto de vista pelo menos, que é melhor ser generalista, é melhor ser especialista, mas tem uma coisa do generalista que você deve usar agora, que você está muito focado no imobiliário, que é quando você atende uma marca de fralda e depois você vai para carro, depois você vai vender panela, depois você vai vender brinquedo, você aprende o comportamento das pessoas, você aprende a ver como uma coisa que funciona para um lado não funciona para o outro. Exato. Assim como você aprende que uma ideia que você deu para um segmento pode calhar e funcionar muito bem para o outro, né? Então essa parte do generalista, não sei como você vê, mas ela acaba sendo muito rica no sentido de você poder estar sempre com a cabeça aberta, porque você está sempre estudando vários temas, né? Exato. Você acaba entendendo muito de pessoas. Né? Mais do que entender do produto, entender do mercado, você acaba entendendo mais sobre o comportamento das pessoas, né? Como que elas agem. Você entende também que o bolso é um só. A mesma pessoa que às vezes compra fralda, precisa comprar um carro, né? Tá olhando de repente um apartamento, né? Ou tá estudando uma viagem, mas você acaba observando que o bolso é um só, né? A pessoa é um só. Claro que determinados momentos ela vai ter comportamentos diferentes, né? De acordo com o que ela quer comprar ou consumir, ela vai ter um determinado comportamento. Mas isso eu acho muito legal, porque você acaba entendendo mais de realmente pessoas.
E se tornando até um pouco psicólogo, né? Porque você começa a observar como as pessoas pensam e por que elas agem assim, né? E é interessante isso, porque existe uma galera que está chegando no marketing que vê marketing como ferramenta. Sim. Então eu preciso entender do Instagram, eu preciso entender do Facebook, eu preciso entender do TikTok. E isso é verdade, a gente precisa entender. Sim, claro. Mas antes disso, a gente entende de processo de compra, de comportamento humano e assim por diante. Eu brinco que o CEO de uma agência, o diretor de marketing de uma empresa, se bobear, ele nem sabe como impulsiona no Instagram. E ele não precisa saber. Ele pede para alguém fazer. Exato. O que ele precisa saber é para quem impulsionar, qual é o público, qual mensagem passar. Então a gente não pode esquecer que marketing é gente, não é ferramenta. Porque eu acho que a gente está começando de vez em quando a errar e falar, pô, marketing é entender de ferramenta. E não é, gente. Não é nem ferramenta e não é mídia também, né? Que às vezes o pessoal acha, não, o que é marketing? Marketing a gente que é um pouco mais experiente, marketing é fazer um outdoor, colocar um comercial na TV, né? Usar o Instagram, impulsionar, fazer YouTube. E realmente isso é ferramenta, isso é mídia, isso não é marketing, né? Marketing, igual você falou, é gente, mas também é processo, é número, né? Muita gente acha que marketing é só criatividade, só comunicação, aquela coisa glamurosa, mas marketing às vezes é planilha também, você entender como que tá a performance das coisas, o que está acontecendo. E um ponto que você falou que é muito legal, conforme você vai ficando mais maduro e vai crescendo na carreira, você vai utilizando menos ferramentas. Em que sentido? Eu não preciso estar especialista em Instagram. Eu não preciso estar especialista nas mídias ou nas ferramentas, agora na inteligência artificial, que é importante saber, né? É importante você ter o conhecimento, mas principalmente saber como usar, para quem usar, né? E de que forma usar. Dentro da estratégia, né, de marketing, dentro da estratégia de marca, e aí você contrata alguém que é especialista naquilo, né? Porque se você bitola numa coisa, você vai se tornar um profissional muito bom naquilo, isso é legal, um especialista, mas o profissional de marketing ele precisa ter uma visão um pouco mais ampla, né, mais macro. E quando a gente fala nisso, eu queria saber de você, quantos anos de carreira você já tem? Cara, eu comecei a trabalhar com publicidade antes mesmo de fazer a faculdade de publicidade, né? Então, desde os meus 18, 17, eu já gostava muito de comunicação. Uns 20 anos já? Já. E como é que é a tua vida hoje? Você continua estudando marketing? Como é que funciona? Você acha que um profissional de marketing precisa ficar estudando? E se precisa ficar estudando, o que é estudar marketing? Cara, é ir pro bar, é ler um livro, é fazer um curso? Como é que é? Porque eu sei... e eu faço a pergunta para você, porque eu sei que você é estudioso. Você matricula em curso, você posta livros na internet. Me conta, qual é porque eu já sei, imagino a tua resposta e por isso que eu queria ouvir ela, porque eu acredito nela. Qual a importância de estudar? Cara, enquanto o cérebro está ativo, aprendendo coisas novas, é como se fosse um corpo de um atleta, né? Quanto mais você estimula, mais ele vai querer aprender, né? E o aprendizado é algo que ele é contínuo. Eu me imagino com 100 anos de idade, 90 anos de idade, e aprendendo coisas novas. Não necessariamente fazendo cursos ou lendo livros, né? Mas eu brinco que a mente, o copo, ele está sempre meio vazio para caber coisas novas, né? E a gente vai atualizando, vai trocando. E eu gosto muito disso, né? É uma cultura da minha família, a gente tem biblioteca em casa, a gente tem, enfim, vários elementos de estudo, né? E não é só marketing, né? A gente lê outras coisas, estuda outras coisas. E isso aqui é também uma forma de estudar. Eu brinco que o network, você conversar com outras pessoas que têm mais experiência, que conhecem outros mercados, ou que não tem nada a ver com o teu mercado, tá? Isso traz coisas novas e muito bacanas. Quem trabalha com criatividade sabe disso. Quanto maior o repertório, mais criativo você é. E esse repertório, ele não pode e não deve ser só dentro do seu nicho. Tem que ter outras coisas, né? Quem que trabalha com criatividade tem que ouvir músicas diferentes, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes de outros segmentos, quiçá até de outras religiões, né? Eu conheço gente que é espírita, que é budista, né? E essa troca de experiências, de informações enriquece a tua criatividade, né? Um livro que eu gosto muito e eu sempre falo dele é o Hobby como Artista, né? Que ele é basicamente isso, que ele trata a criatividade como combinatividade, né? São coisas que você combina, pontos aleatórios que você combina e chega num resultado. Quem trabalha com marketing, né, publicidade e criatividade, precisa ter a mente aberta para aprender coisas novas todo dia. Não necessariamente através de livros,
né, ou cursos, mas relacionamento, pessoas, música, filmes, enfim, internet, tem que estar com a mente aberta. Uma frase que me marcou muito a vida foi um colega de faculdade, logo nos meus primeiros dias lá na faculdade, que ele falou assim: eu queria mesmo fazer direito, mas estou fazendo publicidade. E eu perguntei, por que então você não faz direito? Ele falou, porque direito tem que estudar muito, tem que ler a vida inteira, então eu vim para publicidade. E quando ele falou isso, eu falei, caramba, que genial, eu nunca mais vou ter que estudar na vida. E eu aprendi que publicidade você estuda muito, Danilo. O tempo todo, porque muda toda hora, né? Porque muda o tempo todo e publicidade não significa não necessariamente só ler livro, fazer curso. É entender comportamento humano. Porque tudo na publicidade é comportamento humano. Quando a gente pega ciclo de vida de produto, o produto nasce, ele tem um crescimento, ele tem uma maturidade, ele tem um declínio. Isso é a nossa vida também, assim. Quando a gente vê a pirâmide de Maslow, que ele fala, ó, primeiro a gente precisa ter o básico para sobreviver, depois a gente busca tananã, é comportamento humano. Ou seja, se você não estudar como está o comportamento humano, como está a economia do teu país, para você prever futuro e assim por diante, você está fora. Ou seja, ser bem informado é fundamental para o profissional de marketing. Faz parte do nosso estudo assistir um jornal, ler um portal de internet. Isso a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, né? Sim, sim. Eu brinco que onde eu mais aprendi sobre marketing e venda, por incrível que pareça, foi na política. Né? Pô, mas política não tem nada a ver com venda. Tem tudo a ver com venda. Porque tem tudo a ver com o comportamento das pessoas. Né? Você vender, eu já fiz algumas campanhas, você vender um futuro, uma promessa, algo que nem existe, né? Convencer as pessoas a acreditarem no seu projeto e votarem em você, também, se você olhar para um lado, é um processo de venda, né? É um processo de comunicação, de convencimento. Então, engraçado como onde eu mais aprendi sobre venda foi na política. E isso ajudou demais a entender como as pessoas se comportam, como elas analisam o cenário, né? Como que elas escolhem determinadas coisas, né? E a política é muito disso, né? E o brasileiro sabe que ele é muito emocional. Então, o quanto isso é importante para o publicitário, né? O profissional de marketing entender também o quanto isso influencia, né, dentro da decisão e na comunicação, o quanto o emocional influencia na decisão das pessoas. E aí você estava falando na tua carreira, do marketing político, do varejo, de estar lá em agência, já ter feito de tudo em agência, e você cai num território novo para você. Total. Que é o do imobiliário. Né? Danilo até é nosso cliente aqui da agência, e quando ele entrou no marketing imobiliário, assim como eu, quando eu entrei, não conhecia nada, como é que foi? Foi um choque? Não foi um choque? Porque assim, tudo que você acabou de falar agora, aí você me corrija, pode desdizer se você achar que estou errado. Você falou assim, poxa, marketing é emocional, o cara na hora de votar é emocional, não sei o quê. Mas você tem um apartamento de 2 milhões para vender. Imagino que tem carga de emoção na hora da compra, mas deve ter um monte de outros atributos. Como é que foi entrar nesse universo? Você teve que repensar dentro da tua cabeça algumas crenças que você tinha do marketing, ou elas se casaram totalmente com esse universo novo? Não, algumas coisas mudou, mas muita coisa acabou casando também. A entrada foi uma quebra de paradigma para mim, assim, porque eu sempre trabalhei na velocidade do varejo, né? Então, o varejo ele é muito dinâmico, né? Desde o começo, apesar de mudar alguns segmentos, né? Como eu falei, moda, eletrônico, né? Roupa, política, mas é tudo muito rápido, né? Gira tudo muito rápido. E o mercado imobiliário, ele, não vou dizer que ele é um pouco mais lento, mas ele tem um tempo dele diferente desses outros mercados, né? Eu conheci um pouco do mercado imobiliário, porque enquanto agência eu já atendi imobiliárias, né? Incorporadora, mas assim, muito esporádico. Imergir dentro desse mercado é outra coisa. Não é só entender do mercado, de números ou do cliente, assim, mas você tem que entender todo o ecossistema. Uma das coisas que abriu minha mente, por exemplo, foi entender o corretor. O corretor ele é um elo muito importante dentro do mercado imobiliário. Ele não é só o cara que vende, né? Não é só o vendedor na ponta. Ele é, ao mesmo tempo, o influenciador, ele é o conselheiro, ele é o cara de confiança do consumidor que vai comprar o terreno ou o apartamento, muitas vezes, né? Então, ele é um elo de extrema importância. Então, entender esse corretor, entender essas pessoas, né, esses profissionais, é extremamente vital
para o sucesso de qualquer lançamento imobiliário, alguma coisa do tipo. Porque ele é o primeiro cliente, por exemplo, da incorporadora. Eu, enquanto incorporadora, se eu não consigo conquistar esse público, esquece, eu não vou me dar bem no mercado, eu não vou conseguir vender meu produto. Ele é o fator-chave de sucesso. Sim, eu não tenho dúvida. Eu vivi uma história, não nesse segmento, mas eu dirigi um marketing de uma rede de academias e todo ano tinha festa de final de ano dessa rede que fechava uma super casa noturna em São Paulo, super chique, convidava todos os alunos, 2.000, 3.000. Puta, na verdade, entravam lá uns 2.000, mas eram uns 15.000 convidados. Uhum. E eu lembro que teve um ano que o presidente teve uma ideia muito louca, que era o seguinte: sempre a gente fazia os professores entrarem na balada de graça, os professores profissionais de educação física, e iriam para a área VIP. Naquele ano acabou, não tinha área VIP para os professores. Eles entravam pagando o preço que os alunos iam pagar. Eu falei, que loucura, isso vai me ferrar muito. Cara, foram 2 meses tentando vender ingresso para aluno, a gente não vendia. Porque o professor não estava empenhado em vender. Exato. E tinham alguns ainda que chegavam para os alunos e falavam, pô, sei lá se a festa vai ser tão boa assim também. E eu ia para o presidente desesperado, pelo amor de Deus, Mário, libera para o professor, ele sempre teve, ele sempre conseguiu, é ele que vende. Sim. Não, eu não vou ser refém de professor, eu não sei o que. 2 dias antes, a gente tinha 10% dos produtos vendidos, 2% dos ingressos vendidos, 2 dias antes. Ou 1 dia antes, eu não lembro, é muito pouco tempo. A gente manda e-mail para os professores, na época era e-mail. Ó, vocês têm área VIP, tudo liberado, vocês têm até uma fila diferenciada, vocês têm não sei o quê. Danilão, no mesmo dia a gente lotou aquela balada. Então tem alguns públicos que não tem como, se na nossa estratégia a gente não contemplar, a gente tá ferrado. E às vezes a gente esquece, né? A gente vai pra mídia, a gente vai pra televisão, a gente vai pro rádio. E no imobiliário você entende que é o corretor. É o corretor. Isso que você acabou de falar... se você trocar o professor e colocar o corretor, é exatamente isso. Se o mercado, os corretores não abraçarem um produto, não se sentirem contemplados, não adianta eu fazer mídia, fazer TV, fazer outdoor, colocar na internet, fazer anúncio, ter o melhor site, o melhor 3D, a melhor maquete. Se o mercado e os corretores, eu falo mercado e os corretores, não abraçarem o produto, não se apaixonarem pelo produto, assim como o incorporador se apaixonou, esquece. Mas qual a mágica que você faz? Porque assim, quando eu falo do Danilo, eu entendo que você se apaixona pelo projeto, toda a equipe se apaixona porque você foi lá, você criou toda a estratégia, você está apaixonado. Sim. Só que quando a gente chega no corretor, e eu entendo eles também, eles estão apaixonados pela comissão, que eles precisam levar o dinheiro para casa. Como todo vendedor, normal. Como todo vendedor. E aí às vezes falam, pô, esse projeto do Danilo ou da empresa X, ele é realmente maravilhoso. Tem um outro que é menos maravilhoso, só que a comissão tá bem maior. Esse daqui vai levar mais pão para minha família. Como trabalhar isso, Danilo? Vocês precisam trabalhar na comissão, dá para trabalhar na conscientização. Existe esse desafio no dia a dia? Existe, lógico. Comissão importante, lógico que é. Todo vendedor, ele tá de olho no prêmio, né? Quanto ele vai colocar no bolso e levar para a família dele, né? Só que às vezes não é a maior comissão que conta. Né, eu tenho aprendido nesse mercado que, assim, que é o produto com a melhor história e o produto que é mais fácil vender. E o que é mais fácil vender? Né, quando você conhece o produto, quando você se apaixona pelo produto. Vamos pegar cinema, por exemplo. O que te prende num filme? E por que você indica aquele filme para as outras pessoas? É a história, é o roteiro, é a boa produção, é como aquilo envolveu e te tocou de alguma forma, emocionalmente. Né? E fica fácil para você indicar aquele filme para alguém. Algo semelhante acontece. Mesmo que eu não tenha, a exemplo, a melhor comissão, se o meu produto eu conseguir fazer com que o corretor ele entenda de fato o produto, os benefícios, a história do produto, como aquilo vai ajudar as pessoas, né? De que tipo de problema ele vai solucionar, e ele consegue interiorizar isso, ele tem maior facilidade para vender. E vendedor, isso independe de segmento. Ele vende o que é mais fácil. Ele vende o que o cliente entende primeiro. Então, se ele tem que explicar algo muito complexo, ou se um produto é muito complexo para vender, ele vai abandonar aquela venda. Não esquece. Por mais que aquele produto entregue a melhor comissão, se ele tiver dificuldade, se for complexo demais para vender, ele não vai vender. Agora, se o outro produto, mesmo que tenha comissão menor, ele tem maior facilidade, ele entendeu melhor a história, ele consegue apresentar aquilo para o cliente consegue entender de maneira mais simples,
ele vai ganhar no volume, porque ele vai conseguir vender mais. Então, a sacada do imobiliário que eu vejo é isso, você, antes de sair para o mercado vendendo, trazer os corretores, fazer eles se apaixonarem pela história do produto, o que o produto é, o que ele entrega, sem complexidade, simplificar. Simplifique ao máximo para que o corretor nem precise pensar muito. Ele tenha mais ou menos um roteirinho para seguir de forma simples, fácil, prática, e ele consiga apresentar para o cliente. Esse produto com certeza vai vender melhor. E essa humanização é super importante, porque a gente estava conversando fora do ar e você estava comentando, poxa, João, a gente investe em mídia, investe em um monte de frentes, como tem que fazer, mas às vezes um evento que eu patrocino super pequenininho, com valor Sim. baixo, que extremamente mais barato que toda a mídia que a gente faz, me gera um retorno absurdamente maior. Sim. Como você explica isso? É o fator humano? É a pessoa ali dentro do evento? Como você entende isso? Não, e você acha que dúvida. o futuro do imobiliário ou presente é essa parte mais humana? Para qualquer mercado, João, qualquer mercado, essa parte mais humana, ela tende a crescer muito, né? A gente vem conversando já há algum tempo sobre isso, né? A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, mas nada substitui o tete-a-tete, né? Nada substitui a conexão humana. Né, o processo de venda, e aí eu me colocando no lugar de cliente agora, eu vou comprar de quem eu tenho mais amizade, ou de quem eu confio, de quem eu sinto segurança, né? E um processo de atendimento via WhatsApp, por exemplo, eu não consigo gerar essa conexão. Né? Num anúncio que eu vejo no Instagram, eu não consigo gerar essa conexão. Em que momento eu consigo gerar essa conexão? Quando eu chego para a pessoa, olho no olho dela, aperto a mão dela, né? Vamos conversar, vamos tomar um café junto. Eu chamo ela para um evento dentro da incorporadora, vamos fazer uma degustação de vinho aqui, né? Vamos fazer um jantar de negócios, vamos trocar ideia, vamos fazer uma coisa simples, um happy hour com hambúrguer e chopp, né? E isso gera conexão, porque as pessoas começam a conversar de várias outras coisas. É por isso que o pessoal de marketing imobiliário é mais gordinho, né? Sem dúvida. Hambúrguer, é chopp. Eu já estou em Sinop há 10 quilos em 1 ano e meio. E diz uma coisa, você estava falando isso, o marketing no imobiliário me dá uma impressão, eu sou agência, então eu estou do outro lado da mesa, mas vocês que estão ali como cliente, o marketing ele é mais expandido. Vou dar meu ponto de vista no que eu quero dizer com isso. Eu imagino que quem vai vender essa água aqui, então o cara do marketing vai pensar na embalagem, todo o resto, entrega a água, o cliente comprou, levou embora, acabou. O teu negócio, para ele funcionar, você depende muito mais força do administrativo, do financeiro, do contas a pegar, do jurídico. Sim. Porque quando o cara compra um apartamento de 2 milhões, não passa só pela comunicação, nem só pelo corretor. Não. Vai ter a parte do contrato, vai ter a parte do boleto, vai ter toda uma jornada do cliente, que eu sei até que você está trabalhando nisso com um afinco, mas me diz, o quanto você notou de diferença nesse segmento para os outros? Você nota que dentro da tua função, por mais que você tenha na empresa que você trabalha, que é muito grande, gestores nas outras áreas, você é obrigado, entre aspas, num bom sentido, a se meter nas outras áreas, entrar um pouquinho no jurídico, nos outros, que talvez em outros segmentos não fosse necessário? Sim, sim. É porque quando você fala de jornada do cliente no mercado imobiliário, ele é uma jornada mais longa. Diferente do varejo, né, que eu vim, o marketing era mais veloz, mas o relacionamento com o cliente também ele é um pouco mais curto. Né? Igual você falou, o cara comprou água, foi embora, tchau, obrigado. Né? Já no mercado imobiliário, esse relacionamento ele é bastante longo, porque imagina, até o processo de compra, né, um cliente leva em média aí de 6 meses a 1 ano até decidir por uma compra, dependendo do valor agregado do produto. E a gente não está falando de um produto de 30 mil, 10 mil, 5 mil, a gente está falando de um produto que às vezes chega a 1 milhão, 2 milhões, às vezes às vezes não, né, mas é a principal compra do brasileiro na vida. Né? Tem muita gente que compra um imóvel na vida, né? No máximo 2 ou 3, né? Se o cara for muito bem sucedido, ele vai dando os upgrades, mas mesmo assim, de longe é a principal compra na vida de qualquer pessoa. Né? Então esse relacionamento, essa jornada do cliente começa muito antes dele comprar e assinar o contrato, porque tem todo o processo ali de decisão, análise, comparação, né? Enfim, entrou, estudou o produto, gostou, comprou, assinou o contrato, deu uma entrada ali. E aí, às vezes, ele vai ter uma jornada aí de 5, 10 anos até ele terminar de pagar.
né? Seja com financiamento, né? Ou financiamento próprio da incorporadora ou banco. Então ele vai estar ali nesse relacionamento. Mas eu digo que esse relacionamento ele dura a vida inteira, porque eu compro um apartamento no prédio, por exemplo, que eu sei que é da grande incorporadora. Eu voltei, mesmo depois de terminar de pagar tudo, eu voltei esse relacionamento, provavelmente, com a grande incorporadora, enquanto eu morar ali. Né? Mesmo que depois de entregue a grana não é o condomínio, não é ela que vai cuidar, enfim, é o condomínio, é a Assembleia de Moradores, mas eu vou estar morando num prédio da Gran. Então, eu sempre vou ter esse elo de ligação. E a incorporadora ela tem que entender isso também, porque ela precisa cuidar dessa pessoa enquanto ela estiver ali. Mesmo depois de contrato assinado, depois de pago, é importante. Porque essa mesma pessoa ela vai indicar para outros amigos, vai contar como é gostoso morar naquele empreendimento da incorporadora, né? E vai indicar, olha, eu moro em então, se você está pensando em compra dessa incorporadora, porque eu tenho experiência, eu moro aqui, e isso é muito legal. E a gente tem trabalhado muito nessa jornada, né? É muito importante. Você perguntou das áreas que a gente acaba se metendo. E, de fato, o marketing acaba colocando um pouquinho o dedo assim em cada área, porque você entende muito bem disso, de brand e marca. Toda a experiência do cliente, todo ponto de contato do cliente dentro da empresa, seja no jurídico, financeiro, venda, pós-venda, cobrança, tudo interfere na marca. Porque às vezes você pode fazer um puta trabalho legal de brand, de mídia e tal, tá bem posicionado, aí o cliente chega na cobrança, é mal atendido, né, é maltratado. Cara, acabou. Tudo que você fez de brand foi pro pau na mente daquele cliente. Né? Então o marketing acaba tendo que colocar o dedo em todas as áreas, porque a jornada do cliente é o contato com a marca. Né? A marca tem que estar presente em todos os critérios, né? Toda a proposta de valor da marca ela tem que estar presente em todas as áreas da empresa, não só no marketing comercial. E nos últimos anos, a palavra forte do marketing foi ou é ecossistema. Uhum. Ecossistema, então, quando você pega o varejo, ele começa a ter que pensar não só na loja física, mas na sua logística. Então, você pega uma Magalu interiorizando uma parte de tecnologia muito grande, montando centros de distribuições. Aí eu vejo empresas de alimentos crescendo o seu ecossistema e trabalhando de uma forma com a Amazon, de uma outra forma com o pão de venda. Cada vez você vai pensando mais. E o negócio do marketing é isso, cada vez mais crescer o seu mundo para parcerias, para outros trabalhos e formar um ecossistema para tudo funcionar. É um dos grandes desafios do marketing atual. No caso do imobiliário, não sei se você teve sorte ou azar, eu acho que é sorte pelo momento, mas também azar porque é tudo de uma vez só. Você chegou no momento que esse ecossistema cresceu muito. Sim. Porque surge uma House, surge Airbnb, porque há uns 15 anos atrás, chuto eu, podem me corrigir quem está aí assistindo, mas se vendia para quem quer morar, para quem quer investir. Agora tem quem quer investir para si, quem quer investir com House, quem quer investir com Airbnb. Como é que é essa bagunça na tua cabeça? Quando você monta um planejamento, você já considera esse ecossistema todo ou você monta o produto e fala, depois a gente vê se eles vão fazer parte, se não vai fazer parte? Não, você já tem que pensar desde o começo. Antigamente, né, e pelo que me falam, uma vez que eu tenho um pouco tempo de imobiliário, né, o mercado imobiliário ele demorou muito a se mexer no quesito ecossistema, marketing, né, algo que o digital, o varejo, já está bem, bem avançado, né? Mas a galera pensava o produto, chamava os arquitetos, fazia o projeto, depois quer pensar em marketing, nome, como que ia ser vendido, qual que história ia contar, se é que teria alguma história. Simplesmente era um metro quadrado, né, o X quarto, X banheiros, 2 vagas de garagem e é isso. Quer comprar? Né? Hoje não, hoje você tem que pensar realmente nesse ecossistema como um todo. Eu vou vender para quem? Quem que é o meu público? Né? Desde o começo. Primeiro, qual que é o conceito do produto? Qual que é a história, né, o storytelling desse produto? Ele está baseado em quê? Né? Porque se eu vender só metro quadrado, não faz muito sentido, o que eu falei antes, né? Não tem emoção na parada. E o cara compra um apartamento, não é só pelo metro quadrado ou pelo preço. Tem emoções, vai criar memórias ali, ele tá levando a família dele para ali, né? Quando você pergunta para alguém o que você lembra mais facilmente, em algum momento com a sua família, com seus pais na sua casa, ou o acabamento da pedra de mármore do balcão da cozinha, né? Então, o lar, o imóvel é emocional também. E aí esse ecossistema precisa ser pensado desde o começo. Desde name, brand, como ele vai ser vendido, para quem vai ser vendido. Igual você falou, é o investidor que vai alugar, é o morador que vai comprar realmente para levar a sua família para lá, né? Ele vai utilizar para rentabilizar via Airbnb,
Né? Como que é isso? A gente teve um produto recentemente lançado, que está 100% vendido, a parte residencial, que foi pensado exatamente dessa forma, que é o Gran Hall aqui em Sinop, né? Que era uma torre residencial com estúdios e flats, né? E uma torre comercial, salas comerciais. Né? O residencial está 100% vendido, o comercial está com mais de 70% vendido em menos de um ano. Né? E ele foi pensado justamente para público investidor que quer rentabilizar. Alugar para estudantes, porque Sinop é uma cidade que atrai muitos estudantes, tem muitas universidades, tem um público flutuante muito grande, principalmente na área de saúde, né? Profissionais que vêm, ou na área do agro também, né? Pessoal que vem trabalhar aqui, fica alguns dias e volta para a sua cidade. Então, esse empreendimento ele foi pensado para o investidor que ele quer rentabilizar, alugar por curta temporada, né? Ou longa temporada, no caso dos estudantes, mas principalmente curta temporada, tanto é que são estúdios ali de 30 e poucos metros, 42 metros quadrados, né? Um quarto ou flats com 2 quartos. E vendeu super bem, mas por quê? Porque a gente entendeu a demanda, né? E aí vem parte de pesquisa, né? Para entender como é que está isso, a absorção de mercado, né? Mas foi pensado em todo o ecossistema desde o começo, inclusive a parceria com a Housing, que você acabou de citar, né, para auxiliar esse comprador a alugar, a fazer a gestão. E a Housing, ela veio para o mercado e foi uma grande surpresa no mercado imobiliário brasileiro há alguns anos, tanto é que hoje é uma startup que tem recebido milhões aí de investimento. E realmente o cara teve uma ideia muito boa, eu não diria de genial, porque essa ideia ela já estava permeando, latente, flutuando, porque qual que é a parada? Eu compro um apartamento que eu quero alugar, só que eu não quero ter dor de cabeça de alugar, lidar com inquilino, eu contrato uma imobiliária. Isso já acontece há anos. O que ele fez foi trazer tecnologia para a parada, né, uma gestão moderna, melhor, aproveitando essa demanda de aluguel por temporada, que é o Airbnb, mas tem outras ferramentas também, e falar para o cliente, olha, deixa comigo, você me paga uma comissão, eu cuido de tudo para você, toda dor de cabeça do inquilino é comigo, eu mobilio o seu apartamento, se você quiser, porque eles têm esse produto, entrego prontinho para você só receber o dinheiro na sua conta. Aceita? Beleza. Então ele criou um negócio que na verdade já era latente, né? Modernizou, trouxe novas soluções e aplicou. O nosso produto tem isso também. E tem um negócio legal, porque você usou o termo ideia genial. E normalmente ideias geniais são aquelas que dão certo. E você fala assim, pô, a ideia é genial, mas ao mesmo tempo ela já estava latente. Já. Só que o grande ponto no marketing e no empreendedorismo, ao meu ver, é que quase todas as ideias estão latentes. O problema é que as pessoas não executam. Então, quando alguém tem coragem de pegar aquela ideia e executar, eu gosto muito do caso da China Box. Uhum. O presidente da China Box falou que quando ele criou o China Box, comendo um potinho, chegou um cara numa feira e falou para ele, caramba, essa ideia aí eu vi em filme americano, pensei em executar. Isso daí deu certo? Ele falou, deu certo demais. Ele falou, cara, eu juro que eu ia executar. Ele falou, então, você não executou, eu executei. E o certo, no final, é isso, até a coragem de executar, que é foda, né? Eu tenho uma frase, que eu não sei de quem é a frase, eu ouvi uma vez e gosto muito, né? Ganha dinheiro, quem é recompensado, deixa eu repetir. Quem é recompensado não é quem pensa, é quem faz. Exatamente. E falando em fazer, eu queria entender um novo fazer do mercado imobiliário, porque eu noto nos últimos anos, queria a tua opinião, o quanto isso é importante, que o mercado imobiliário está entrando um pouquinho no mercado, não sei se é de luxo, talvez eu esteja exagerando, mas a gente pega os próprios projetos de vocês e tem assim, assinatura paisagista, profissional XPTO, que é super conceituado, arquiteto XPTO. Eu não via nos lançamentos de 10 anos atrás isso. Quem era o paisagista, quem era o decorador, tanto faz. Hoje, esse é um grande diferencial? Essas assinaturas são importantes para as marcas? Na verdade, no mercado de arquitetura, isso sempre foi muito importante, né? Móveis assinados, né? Casas decoradas por fulano de tal, né? O mercado de arquitetura, eu falo porque antes de eu fazer publicidade, eu fiz um ano de arquitetura, né? Você fez tudo, hein? Um ano de arquitetura, você acredita? E deixa eu te falar, onde foi, você vai ficar mais abismado ainda. Um ano de arquitetura em Belém, no Pará. Belém do Pará. Enfim, antes de eu escolher publicidade. Mas a arquitetura, ela já trazia muito isso, né? Pô, esse móvel é assinado pelo artista tal, né? E isso agrega um valor absurdo. Às vezes o móvel, se fosse vendido sem assinatura, sei lá, vou chutar um valor, R$150.
Não, mas é porque assinado fulano de tal, isso vai para R$1.500, dobra 10 vezes. Mas dobra 10 vezes a beleza do móvel também, às vezes? Não, pior que não. Mas a gente sabe que no mercado publicitário tem muito isso, né? Você empresta a autoridade de Sem alguém dúvida. e o sucesso de alguém, né? A gente já vê no mercado publicitário isso há anos, né? Quando eu trago, por exemplo, um artista para falar da minha marca, né? Um cara muito famoso, né? A gente empresta a autoridade dele, o alcance. Hoje, com os influencers digitais, acontece muito isso, né? Eu empresto da imagem, autoridade e público que ele já alcança para minha marca. Né? Então, no mercado de arquitetura já funcionava assim, né? No mercado de publicidade já funcionava assim, o imobiliário também. Né? Hoje, na verdade, já é até comum você trazer, por exemplo, arquitetos e paisagistas, profissionais de renome, né? Para emprestar, de novo, autoridade, alcance dele. É muito legal você falar aqui um produto, por exemplo, da Gran que a gente vai lançar agora, que o paisagista foi o mesmo paisagista do Parque Global em São Paulo, que é um projeto que vale bilhões. Né? Você trazer um cara que é gigante para o projeto aqui em Sinop, querendo ou não, isso agrega valor, né? Em preço, em exposição, em percepção das pessoas, né? O cara olha, nossa, ó, legal, tem um paisagista tal, tem um arquiteto tal, o arquiteto tal já fez produto, sei lá, para Zé de Camargo, para fulano de tal, para incorporadora tal, né? Então isso, querendo ou não, agrega valor. Mas isso tem ido até além. Hoje no mercado imobiliário você já vê algumas incorporadoras fazendo projetos em parceria com designers da Ferrari, da Lamborghini, da Louis Vuitton, parcerias que antes eram impensáveis. Você pensar um prédio em parceria com uma marca como a Louis Vuitton, e já existe. Um prédio pensado com o design da Porsche, existe. Então, são collabs e parcerias que você traz, de novo, emprestando autoridade, emprestando o público, né, de alcance, o cara que, eu falei da Porsche, né, o cara que já é fã de automobilismo e tem grana, né, ele desperta o desejo de estar ali simplesmente por ter essa conexão com o automobilismo, que é uma paixão do cara. Né? Então isso faz muito sentido, né, no mercado imobiliário. A moda já usava muito isso também, quando utilizava artistas, modelos e profissionais que desenvolviam, né, a coleção, o design, enfim. Então o mercado imobiliário só está trazendo algo que já era muito comum no mercado publicitário em outras marcas, mas que está usando isso de forma exponencial agora nos projetos. A gente está falando muito desse mundo moderno e das tendências de futuro, naturalmente entrou nisso. E nós dois somos entusiastas de inteligência artificial. Eu gosto pra caramba. Eu sou fã delas. Eu vou ser bem honesto que do meu lado tenho também receio, mas gosto demais. E eu entendo que se tem receio é mais motivo para estudar muito sobre elas. Sim. E eu sei que você estuda muito e eu queria entender. Não só como você vê a inteligência artificial no futuro, mas o quanto ela já interfere no teu cotidiano. Como profissional, você já usa ela no teu cotidiano para alguma coisa ou ela ainda está no início do processo da tua vida? Eu sou um usuário bem amador ainda, eu considero, né? Agora que eu estou entendendo um pouco mais profundamente, né, o quanto a inteligência artificial pode nos ajudar, eu achava que eu sabia usar bastante, porque eu uso todo dia. Todo dia eu uso. Mas quando eu comecei a aprofundar, eu comecei a perceber que, cara, eu estou muito ainda na ponta do iceberg, né? E a gente sabe o quanto isso vai transformar a história da humanidade. Eu considero que a inteligência artificial, de forma geral, ela vai ser para esse nosso momento histórico que a internet foi lá no começo. Né? Vai ser uma mudança muito, muito drástica de comportamento, de tecnologia, e como isso vai ajudar as pessoas a resolverem as coisas mais básicas do dia a dia. Né? Hoje eu uso não só para texto, né? Às vezes eu quero melhorar um texto, e eu não deixo que ela escreva todo o texto, isso eu não gosto. Né? Eu gosto de escrever e às vezes eu peço para ela melhorar usando algumas técnicas de copyright, storytelling, alguma coisa, avalio, volto, enfim. Né? Tenho estudado muito sobre o que é engenharia de prompt, né, que a gente chama, que é como você saber pedir, basicamente isso. Eu costumo dizer que vários profissionais hoje não serão substituídos pela IA, serão substituídos por pessoas que sabem utilizar a IA. Mas uma coisa vai continuar, que é a criatividade do ser humano, né? A forma como o ser humano se conecta e sabe pedir. Eu lembro de uma propaganda antiga, acho que passava na cultura, né? Que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Com inteligência artificial vai ser algo semelhante. O que vai fazer acontecer e te ajudar muito é como você pede, como você pergunta, né? Se você utilizar ela como um Google,
ela vai te entregar as respostas mais rasas possíveis. Agora, se você utiliza ela com estratégia, com uma boa engenharia de prompt, conhece, primeiro, eu vou pedir para fazer um texto. Se eu sei de copyright, eu vou pedir, olha, eu quero que use essa técnica de copyright, utilizando essa metodologia de storytelling, ou faça um texto utilizando a metodologia AIDA, atenção, interesse e assim por diante. Então, eu preciso saber disso para eu saber pedir o que eu quero, né? Inteligência artificial vai muito nesse caminho. No nosso segmento de criatividade e marketing, ela está fazendo um arregaço, né? Antigamente, o tempo que você gastava para fazer uma montagem no Photoshop, hoje você consegue fazer em poucos minutos, né? E cada vez melhor. Né? Há poucos meses atrás, a gente tinha um problema de consistência de personagem, por exemplo. Você montava uma imagem, na segunda imagem que você montava, já não tinha a mesma consistência de personagem, mudava, né? A própria inteligência artificial mudava. Hoje não. Isso evoluiu em poucos meses, imagina daqui a alguns anos, né? Então, esse tempo que você gastava com criação, com montagem, com edição de vídeo, hoje a inteligência artificial acelerou muito. Eu tenho o meu único receio é que as pessoas se tornem mais burras, né? Ou seja, no sentido de ficarem mais preguiçosas, dependerem demais da inteligência artificial. E aí a gente tende a ter resultados muito rasos. É como se você tivesse uma Ferrari, mas não soubesse dirigir. Então, quanto mais a inteligência artificial evoluir, mais você vai ter que estudar, mais criativo você vai ter que ser, para saber pelo menos pedir o que você quer da inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, tem um negócio interessante, que grandes estudiosos, gente séria que estuda isso, diz que ele, na verdade, vai mudar o mundo mais do que a internet mudou. Eles comparam muito com a Revolução Industrial, ou quando... Lá atrás foi inventada a prensa, então os livros começaram a surgir, jornais e coisas do gênero, porque entra na publicidade, mas entra na medicina, entra na tecnologia, entra em tudo. O jeito da gente viver vai mudar, né? E não dá para saber como é que é hoje. E tem uma coisa que você falou que eu gostei muito, que é o seguinte, poxa, eu conheço pouco de inteligência artificial, porque quando eu começo a meter a mão lá, eu vejo que tem coisa pra cacete que a gente não sabe. E eu gosto dessa tua frase porque existe um raciocínio, não sei se você conhece isso, que diz que, na verdade, quem pensa que conhece pouco é porque conhece. Porque a gente, quando entra num assunto, é aquele negócio. Entra num assunto de inteligência artificial que seja. Primeira coisa que a gente faz é estudar o básico e falar, manjo pra cacete, tô sabendo já posso até vender curso. Posso vender curso, posso fazer tudo, eu sou foda na inteligência artificial. Só que quando você entra mais, você fala assim, cacete, é muito mais complexo do que eu... Aí você fala assim, não sei porra nenhuma, não sei nada. Até que você encontra o equilíbrio. Tem uma frase que eu ouvi, não é dele, mas que eu ouvi do Clóvis de Barros, que ele fala o seguinte, que quando você sobe um degrau na tua vida, você vai mais ainda ao horizonte. E eu adoro essa frase porque é isso. Porque na nossa vida, quanto a gente mais estuda, mais a gente vê que a gente não sabe porra nenhuma. É clichê, mas é verdade. É verdade. Então, o grande problema da humanidade hoje, quando você falou que está tornando as pessoas burras, e eu concordo, a inteligência artificial só vai acelerar o processo, é que ele faz a gente ter a falsa impressão que a gente sabe demais. E quando a gente pensa que sabe demais, a gente para de estudar. Exato. E aí a gente emburrece pra cacete mesmo. Isso é verdade. E a inteligência artificial está criando inevitavelmente, assim, eu acho que sem querer, criando uma geração mais burra, que tem preguiça de pensar. Porque se eu tenho uma inteligência artificial que pensa por mim, eu coloco lá o comando ou a pergunta que eu quero, ele me dá uma resposta, eu não verifico se é verdadeiro ou não, porque a inteligência artificial alucina de vez em quando, cria respostas que não são verdadeiras, a pessoa não confere e acha que aquilo é verdade, né, a absoluta. Né, aquela coisa, a gente falava antes, né, se tá na internet é verdade, se tá no ChatGPT deve ser verdade, né, e a gente adota isso. E esse é o meu único receio com relação à inteligência artificial, sabe, que as pessoas, elas adquiram um hábito de ter preguiça de pensar. Mas para a gente ir finalizando e juntar o assunto inteligência artificial e marketing imobiliário, você consegue imaginar o futuro da junção dos dois? Porque hoje já existe o básico. Eu não tenho isso, mas eu sei que é possível. Eu aqui de Sinop, hoje a gente está gravando aqui em Sinop, Mato Grosso, abri o portão da minha casa lá em São Paulo pelo celular. Não é bem inteligência artificial, mas é tecnologia. Você acha que vai chegar um momento que os projetos de vocês vai estar amarrado no meio da inteligência artificial?
a geladeira vai conversar com a pessoa, o prédio vai avisar, olha, estão consumindo muita água e ela vai diminuir o fluxo automaticamente. Você já vê isso chegando? Isso é completamente possível. Em algumas regiões, isso já acontece, né? Japão, China, principalmente. A inteligência artificial já é muito presente no mercado imobiliário e no mercado de construção civil, né? Desde cálculos, né, complexos que antes era um ser humano que tinha que fazer, a inteligência artificial hoje faz tranquilamente, desenhar projetos, né, realmente pegar uma área e estudar aquela área, um terreno vazio, e a inteligência artificial identificar a vocação do terreno, o que dá para fazer ali, o aproveitamento, né, desenhar a viabilidade de projeto, isso já é uma realidade, né, de inteligência artificial acontecendo em alguns países, né? Aqui no Brasil ainda bem menos, né? A galera está começando a tatear, mas já existem algumas soluções nesse sentido. E você falando do morador realmente ter a geladeira, conversando, cara, isso também tende a se tornar banal até, né? Porque a inteligência artificial ela veio para isso mesmo, né? Solucionar pequenos problemas como uso de água, gasto de energia, né? E te dar ali um relatório ou dicas práticas para você economizar energia, economizar água, enfim, né, coisa do tipo. Assim como no carro, hoje já tem tudo isso embarcado, né? O computador de bordo ele já te fala como é que está a calibragem do pneu, como é que tá, que não é exatamente uma inteligência artificial, mas tende a evoluir nesse sentido, né? A Tesla, por exemplo, com um carro que já dirige sozinho, já tem uma cidade mapeada, enfim, te leva em segurança para qualquer lugar, então isso tende a acontecer muito. De novo, me leva a um receio, né? Não sei se você já assistiu aquele desenho da Pixar, Wall-E, do robozinho. Já, né? Mas faz um tempinho. E que a Terra está toda cheia de lixo e tal, e os seres humanos estão no espaço, na nave, mas o que acontece? O ser humano lá não precisa fazer nada, porque a inteligência artificial faz tudo, os robôs fazem tudo, né? Então, o ser humano só precisava ficar sentadinho numa cadeira, comendo ou bebendo, e só que o que acontece? Passa os anos, os seres humanos começam a engordar e ficar mais burros. Né? Por quê? Porque eles não precisam resolver nada. A inteligência artificial resolve tudo, né? Então, é um desenho que eu acho muito bacana. Assisti com a minha filha recentemente, né? No final de semana. E como é um desenho que ele meio que prevê um futuro, claro, exagerado, porque é uma história da Pixar. Mas é meu único receio, né? A inteligência artificial ela tende a resolver tudo pra gente. Até onde isso é bom. Né? Porque uma das funções do ser humano é realmente resolver problema, né? E para finalizar, Danilão, qual é o futuro do marketing imobiliário? Como você enxerga ele? Cara, cada vez, apesar de a gente acabar de falar de inteligência artificial, eu vejo o futuro do marketing imobiliário cada vez mais humano, cada vez mais conexão com as pessoas, cada vez mais experiência. Tanto que já existe um termo específico para isso no mercado imobiliário, que é placemaking, que é basicamente fazer o lugar acontecer. Né, construir o lugar junto com as pessoas, né, trazer experiências, eventos, pontos de conexão, contato, lazer. Então, apesar de toda a tecnologia acontecendo, eu vejo o mercado imobiliário dando um passo atrás, indo muito para a conexão com as pessoas, conexão com a natureza, né, cada vez mais arborização, mais grama, mais verde. Então, a gente tende a ir nesse caminho. Danilo, muito obrigado pelo bate-papo. Super enriquecedor, divertido, aprendi muito. Quer mandar um recado para a galera para finalizar? Cara, eu só tenho a agradecer, né? Valeu demais, né? A gente tem feito um trabalho em parceria muito bacana, né? E convido a todos a conhecer Sinop, né? Conhecer o Mato Grosso. Estou aqui há 1 ano e meio, né? Não conhecia, né? Vim do Paraná e, cara, estou apaixonado por esse lugar, vale a pena demais. É uma região onde o Brasil acontece de verdade e dá certo, né? Isso tem me impressionado muito. Né? E, de novo, se você quer se tornar uma pessoa criativa, um profissional gabaritado, esteja com a mente aberta. Aprenda, né? Esteja aberto a aprender cada dia. Não só com livros, mas faça relacionamentos, network, vá assistir filmes, vá a teatro, viagem, enfim. Aprenda todo dia. Obrigado, Danilão. E a vocês, a gente fica por aqui nesse episódio do Universo Marketing. E em breve tem mais. Valeu!